Olá pessoal, hoje nós vamos meditar no Evangelho desse domingo, quinto domingo da quaresma do ano C, que está em João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Esse famoso Evangelho do encontro de Jesus com a mulher adúltera, essa mulher que foi surpreendida em adultério e que os fariseus trouxeram a Jesus, ok? Então, o que os fariseus estão querendo nessa passagem? Eles estão querendo colocar Jesus numa sinuca de bico, porque se Jesus fala para não apedrejá-la, logicamente ele estaria indo encontro à lei que Moisés deu para os judeus, Então, ok. E por outro lado, se Jesus fala para então pode apedrejá-la, então ele perderia a sua imagem de bonzinho, a sua imagem de misericordioso, Então eles colocam esse estratagema, esse problema para Jesus, para que Jesus termine de alguma maneira ou outra ficando mal diante da multidão. E que lições nós podemos tirar dessa passagem do Evangelho? Então eu coloco 3 perguntas para vocês. A primeira pergunta é: como eu julgo aos demais? A segunda pergunta é: como eu costumo julgar-me a mim mesmo? E a terceira pergunta seria: será que eu não tenho algo de fariseu na minha conduta? Então, as 3 perguntas seriam: como eu costumo julgar os demais? Segunda pergunta: como eu costumo julgar-me a mim mesmo? E a terceira pergunta: será que eu tenho algo de farisaico, algum tipo de farisaísmo na minha vida? Então, olhando essa passagem, nós podemos tomar essa lição também, porque nós vemos, como dissemos ao início, que os fariseus eles estão aí para provar a Jesus, para tentar a Jesus, Aqui nós podemos ver um eco, daquela frase, Não tentarás o Senhor teu Deus, A frase que Jesus repete ao diabo quando ele o está tentando, Ou ele convida Jesus, melhor dizendo, convida Jesus a tentar a Deus Pai, como uma mostra de poder, tudo o que nós vimos no primeiro domingo da quaresma. Então, de alguma maneira, os fariseus, que nesse caso não sabem ainda, não têm essa noção de que Jesus é Deus, também estão tentando o Filho de Deus, estão colocando à prova. Então, nós podemos pensar nisso. Então, esse evangelho é um convite a evitar qualquer forma de farisaísmo, qualquer forma de buscar ver só o erro dos demais e não ver o meu próprio erro. Toda a quaresma é um convite à conversão, essa conversão de coração. Então Jesus vai repetir ao longo de todos esses domingos da quaresma esse convite: convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Então nesse domingo também nós vemos isso, mas um pouco colocado ao contrário, porque em todos nós há um sentimento de culpa, Há um sentimento de pecado, há um sentimento de que não temos feito bem as coisas, Mas o problema também pode ser um formalismo, um legalismo, Que nós só buscamos cumprir as coisas, cumprir as regrinhas, e falta esse verdadeiro amor, essa verdadeira relação com Deus. Então, o convite que eu faço, vamos analisar essas perguntas, como eu costumo julgar os demais? Será que eu costumo julgar os demais com raiva, com dureza de coração, sem nenhuma misericórdia? Jesus nos convida a ser misericordiosos também. Sede misericordiosos como o vosso Pai Celestial é misericordioso. Essa é a conclusão das bem-aventuranças do Evangelho de São Lucas. Então, eu posso me analisar, como eu tenho julgado aos demais. Será que eu tenho buscado o cisco no olho do meu irmão, mas não tenho visto a trava que está no meu? Ok? Então, e com essa pergunta eu já faço um link, Já ligamos com a segunda pergunta. E como eu costumo julgar-me a mim mesmo? Porque a nossa tendência é ser duro com os demais
e muito brandos e muito suaves, muito moles, né? Muito molengas conosco mesmo, assim, com nós mesmos. Então, essa é a nossa tendência. Essa tendência, por exemplo, eu costumo, quando às vezes eu vejo que a pessoa é muito crítica, né, na confissão, eu costumo fazer essa comparação com ela. Imagine, coloque-se que num domingo, o seu irmão, a sua irmã, católico também, não foi à missa. Então, qual é a nossa reação, né? Qual é a reação? Esse é um católico meia boca, um católico frio, né? Não vai à missa nos domingos. Mas imaginemos que no domingo seguinte acontece a mesma coisa, mas só que comigo. Eu não fui à missa. Então, qual seria a minha reação? Seria automaticamente desculpar-me, né? Falar, eu não fui na missa porque não pude, porque eu tinha um compromisso muito importante, porque eu estava doente, porque eu tinha que cuidar de alguém, porque eu trabalhei muito. Então, sempre haveria uma desculpa, né? Então, é a mesma situação, mas julgada com dois pesos diferentes. Então, como eu julgo aos demais? Primeira pergunta, né? Então, e a segunda pergunta é como eu costumo julgar-me a mim mesmo, ok? E para melhorar nesse segundo aspecto, nessa segunda pergunta, a igreja nos indica sempre fazer um bom exame de consciência. Então eu indico para cada um de vocês, na noite, dedicar uns 2, 3, 5 minutinhos antes de dormir para fazer esse exame de consciência, né? Uma oração rápida, uma oração breve, né? Não precisa fazer deitado na cama também, mas quando eu estiver ali dormindo, já próximo de dormir, talvez sentar na cama, analisar se eu tiver um oratório no meu quarto, se eu tiver alguma imagem, mas me colocar na presença de Deus e analisar, me pedir luz ao Espírito Santo para que Ele me mostre como eu realmente sou, para que eu me conheça como Tu me conheces, ó Deus. Essa poderia ser uma oração, que eu me conheça como Tu me conheces, ó Senhor. Então, vê esses aspectos da minha vida que talvez não agradem tanto a Deus. E é difícil, é mais difícil julgar-se a si mesmo que julgar aos demais. É mais difícil para mim olhar no espelho e julgar-me que estar julgando os demais, porque é mais fácil ver o erro do outro que o meu próprio erro, né? E aqui podemos já passar para a terceira pergunta, né? Se existe algo de farisaico, se existe algum farisaísmo na minha vida, né? Se talvez eu estou apegado a certas normas externas, mas me falta o interno da religião, que é sempre o mais importante, né? Como Santo Tomás de Aquino dizia, sempre na religião, na liturgia, aquilo que é externo, ele vai subordinado àquilo que é interno. Então, logicamente, será que eu estou apegado a certas formas externas de fazer algo, de fazer oração, ou mesmo atos de caridade somente externos, né? O que vale é o interno. Deus vê o coração, né? Como fala no livro de Samuel, né? Quando Samuel vai ungir Davi na casa do seu pai, de Jessé, ele fala, Deus fala para ele, né? Melhor dizendo, esperemos, né? Esperemos, tem mais um ainda, porque Deus vê o coração, eu vejo o coração, o homem vê o exterior. Então, que eu analise também nesse exame de consciência se existe algum farisaísmo, né? Alguma postura somente externa na minha vida, né? E lembremos que a mensagem final desse domingo é a mensagem de conversão. Jesus olha para a mulher, né? Para a mulher adúltera, fala, ninguém te condenou? Não, Senhor. Ela responde, também eu não te condeno. Vai, podes ir, mas de agora em diante não peques mais. Que esse exame de consciência, com a graça do Espírito Santo, entre nos nossos corações, nos faça analisar esses aspectos da nossa vida onde temos que melhorar, e assim também possamos dar seguimento, dar continuidade na nossa conversão, com a graça de Jesus Cristo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça sempre. Amém.